Oi, galera! Espero que vocês estejam bem. Bom, essa semana o tema das nossas aulas é muito especial. Para quem não sabe, no dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. E o índio tem uma importância fundamental para a criação da nossa identidade e do nosso país. Por isso, vamos fazer atividades relacionadas à cultura indígena. Mas, para a gente iniciar a aula, vamos conhecer um pouco da cultura dos indígenas. E depois eu vou explicar como vai ser a atividade. Vamos lá? Os povos indígenas são os povos originários da nação brasileira. Antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil, eles já habitavam esse território. Os povos indígenas ainda ocupam o território brasileiro, na sua maior parte na região norte do país. Mas eles são vítimas de constantes ataques de proprietários de terras e agricultores, e sofrem ataque desde o início da civilização. Lá, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles já começaram a sofrer os primeiros ataques. Que tal agora conhecermos um pouco essa cultura tão vasta que é a cultura indígena? Os povos indígenas se dividem em diversas etnias, cada uma com os seus hábitos, ou seja, com a sua maneira de fazer as coisas e de levar a vida do dia a dia. A língua indígena também é muito ampla. Calcula-se que no Brasil existam aproximadamente 274 dialetos indígenas. E a oralidade também é muito importante para a cultura indígena, pois na educação o conhecimento é passado para os mais jovens através da oralidade, ou seja, contando as histórias, os avós para os pais para os filhos e assim por diante. O português que falamos no Brasil também tem influência da língua indígena. Muitas palavras sofreram influência, como Anhanguera, tapioca, beiju, pamonha, arapuca e muitas outras. Os índios se organizam em habitações coletivas, ou seja, eles dividem as casas deles. Mas vocês sabiam que as casas são chamadas de ocas ou de malocas e geralmente são feitas de madeira e palha? Também outra coisa interessante é que as tarefas são divididas entre os homens e as mulheres. Enquanto os homens ficam responsáveis por caçar, defender o território e pelas construções, as mulheres são responsáveis pelo plantio, pela colheita, além de cuidar das crianças e produzir os adornos e artesanatos indígenas. A religião indígena não acredita em um único Deus criador. Ela acredita em várias figuras míticas relacionadas à natureza. E também faz parte da religião rituais que envolvem dança, música, celebrações, todas relacionadas com a natureza. Quando falamos de arte, os índios não podem ficar de fora. Eles produzem dos mais diversos tipos de arte: música, dança, arte plumária, que é aqueles cocais feitos com penas e plumas, cestária, que é quando eles fazem as cestas com cipó e folhas de árvore, cerâmica, tecelagem e pintura corporal. Muita coisa, né? Algo muito triste sobre os índios, mas que nós não podemos esquecer, é que durante a colonização do Brasil, os índios foram maltratados pelos portugueses, que os escravizaram, os obrigaram a separar das suas famílias e a trabalhar muito para eles. Muitas doenças também foram trazidas da Europa para o Brasil pelos portugueses, e os índios que não estavam preparados para essas doenças faleceram de muitas doenças. Agora, vamos entender um pouco melhor sobre uma técnica utilizada pelos índios, que se chama grafismo. O grafismo é um tipo de desenho que usa simetria e formas simples relacionadas com a natureza. Seja em pinturas corporais ou na decoração de objeto,
O grafismo está sempre presente na cultura dos povos indígenas. Padrões geométricos são a maior parte dessas pinturas. Agora, a atividade é: em uma folha, vocês vão copiar os grafismos que estão aparecendo aí na sua tela. Depois que vocês fizerem isso, em outra folha vocês vão colocar a sua mão e desenhar o contorno da sua mão. Dentro desse contorno você vai preencher com os grafismos que você mais gostou, assim como se fosse uma tatuagem, uma pintura corporal. Vamos lá? Façam a atividade. Se puderem, tirem fotos e vídeos e compartilhem. Um abraço!